eu acreditava que a família existia para nos proteger, até o dia em que apagaram o futuro da minha filha e me disseram que eu deveria ser grata porque ela é apenas adotada. Foi então que entendi. Às vezes, os inimigos mais cruéis que uma criança enfrenta são justamente aqueles que compartilham o sangue de sua mãe. Meu nome é Júlia, e se aprendi algo nos anos desde aquela noite, é que as palavras suaves e educadas que as famílias dizem podem ferir tanto quanto qualquer ataque direto. Nossa casa fica em uma rua ladeada por bordos, onde as manhãs seguem um ritmo gentil e sem pressa. Finos feixes de luz atravessam cortinas creme, a chaleira apita e o ar fresco tem um leve cheiro de café. Andrew cantarola enquanto prepara o café da manhã, um ritual que deveria ser um conforto simples. Na maioria das manhãs, Isabel está à mesa de jantar com o laptop aberto, o cabelo preso em um rabo de cavalo despretensioso, o brilho azulado iluminando o contorno de seu rosto enquanto ela se debruça sobre diagramas e anotações. Para mim, aquela imagem, minha filha trabalhando com a intensidade luminosa de quem ama aprender, era o próprio lar. Quando trouxemos Isabel para nossas vidas, ela tinha 6 anos e o mundo havia sido um lugar duro para ela. Ela se agarrava a mim com uma esperança que já havia sido testada e reduzida a um fio muito fino. Era pequena, cuidadosa. Seu riso chegava tarde e timidamente, mas quando vinha, abria-se como um pássaro raro. Andrew e eu havíamos lamentado os filhos que nunca tivemos, e então, de repente, essa criança chegou e deslocou o centro de tudo. Acreditei que isso seria suficiente para todos nós, que o amor preencheria e curaria as lacunas. Não preencheu. Meus pais a receberam com aquele tipo de sorriso treinado por uma vida inteira. Chamavam-na de educada, brilhante, agradável. E meu pai, que nunca usava diminutivos carinhosos, dizia: "Você fez bem, Júlia." Por baixo desses sons educados, porém, havia uma corrente constante de cálculos. Olhares sutis, pequenos testes, o tipo de comentário que pressiona uma criança até que ela ajuste sua postura para suportar o peso. Para o passado dela, ela está indo bem. Alguém murmurou quando ela terminou uma apresentação. Outra vez, quando Isabel pediu para ajudar a assar algo, minha mãe disse para ninguém em particular: "Ela serve por enquanto." Palavras que, embora casuais, tinham arestas. Elas ensinaram Isabel, desde o começo, a notar a diferença entre elogio e aceitação. Laura, minha irmã, piorou tudo, não porque pretendesse crueldade, mas porque nunca precisou esconder o que realmente sentia. Ela tinha Daniel, seu filho, o herdeiro natural do favoritismo da família. Um menino de bochechas arredondadas, confiante, que nunca fazia nada errado aos olhos deles. As falhas de Daniel eram tratadas como peculiaridades, seus sucessos transformados em lenda. Enquanto isso, as conquistas silenciosas e disciplinadas de Isabel eram frequentemente minimizadas. O sorriso de Laura para Isabel era sempre um pouco tenso demais, e seus olhos, a maneira como acompanhavam as vitórias de Isabel, pareciam menos calor familiar e mais tomada de inventário. Para Laura, o mundo se organizava de maneira que coisas como privilégio e legado importavam mais do que gentileza. Por isso, quando a escola anunciou um projeto prestigioso de bolsa de estudos que culminaria em uma apresentação pública e poderia garantir entrada em uma trilha acadêmica avançada, o rosto de Isabel se iluminou de um jeito que não esquecerei tão cedo. Ela chegou em casa naquele dia com um papel pressionado contra o peito.
as bochechas ruborizadas por uma mistura de medo e empolgação. Mãe, ela disse, a voz quase um sussurro, eu quero tentar. Ela não perguntou se poderia vencer, ela perguntou se poderia ser acreditada. Eu acredito nela. Disse isso a ela, e minha crença tornou-se um andaime. Nos 6 meses seguintes, nossa sala começou a parecer uma fronteira permeável entre a mente de uma criança e o mundo. Gráficos presos à parede, bilhetes coloridos florescendo como pequenas pétalas, diagramas feitos à mão, pilhas de livros. Isabel escreveu, revisou, reescreveu. Trabalhou em modelagens que uma criança de 11 anos poderia ter descartado como complicadas demais. Em vez disso, ela amou a complexidade como um pintor ama um traço difícil. Muitas vezes adormecia ali, com o rosto iluminado pelo brilho fantasmagórico do laptop. Às vezes eu a pegava no colo e a levava para a cama, sentindo o cheiro do café que ela havia bebido e cantarolando, desafinada para acalmá-la. No silêncio da casa, enquanto ela trabalhava, Laura observava, não com interesse ou apoio, mas com um cálculo dolorosamente medido. Tentei não pensar nisso. Disse a mim mesma, talvez ingenuamente, que a família ficaria orgulhosa. Mas a verdade tinha outro ritmo. Eles não viam o florescimento lento e teimoso de Isabel como o que realmente era, uma criança construindo a si mesma. Eles viam aquilo como um recurso a ser reivindicado. Talvez isso devesse ter sido óbvio antes. Talvez eu devesse ter antecipado a pequena crueldade do parentesco. Mas o amor nos torna cegos ao óbvio. E eu queria poupar Isabel da suspeita. A ruptura começou de um jeito que agora me parece absurdamente doméstico e perfeitamente catastrófico. Eu precisei trabalhar até tarde numa sexta-feira e disse a Isabel para passar a noite na casa dos meus pais. Ela colocou o laptop na mochila como se fosse um talismã, uma coisa viva que protegia com ferocidade. Quando voltei para buscá-la, o ar da casa parecia errado, quieto demais, como uma respiração presa por tempo demais. Daniel chutava uma bola no quintal da frente com uma precisão quase dolorosa. E Laura estava sentada no sofá com uma xícara de chá equilibrada nos dedos, exibindo uma satisfação que se insinuava sob a pele. Isabel não estava à vista em lugar nenhum. E esse pequeno fato desenrolou em mim um longo fio de preocupação. Onde ela está? Perguntei. No quarto de hóspedes, disse Laura, com uma leveza na voz que deixou meu peito oco. Ela está sendo dramática. Minha mãe acrescentou algo sobre telas. Ela fica grudada nisso. Tiramos o laptop dela. Você consegue imaginar a pequenez doméstica dessa explicação? Consegue imaginar como, por um momento, eu não deixei a verdade terminar de se formar? Vocês pegaram o laptop dela? Perguntei, achando que teríamos uma discussão leve. A resposta de Laura foi um sorriso torto. Eu dei uma olhada. Estava uma bagunça. Então, Ela revirou os olhos. Deletei tudo e preparei ele para o Daniel. Ele precisa do computador para o projeto dele. Deletado. A palavra caiu com um som físico. Foi um soco dentro da caixa torácica. Eu corri. O quarto de hóspedes abrigava uma criança encolhida ao redor do laptop como se fosse uma criatura passível de consolo. Os ombros pequenos de Isabel tremiam. Seu rosto estava riscado de lágrimas. Mas aquilo não era o choro comum de uma criança machucada. Eram soluços arfantes, sufocados, que entravam e saíam dela como golpes de um chicote. Cada respiração parecia exigir um esforço imenso e cada palavra saía em pedaços. Mãe, horas, meses, acabou tudo. Ela disse numa voz que se partiu inteira. Talvez seja por isso que ninguém me quis.
Talvez seja por isso que fui abandonada. Eu já havia ouvido a palavra abandonada vinda dela antes, de forma breve, uma vez quando ainda era pequena, e perguntou sobre a vida antes de nós. Mas agora ela escorria de sua língua como um veredito. Ela havia transformado o desprezo sutil dos parentes em uma convicção, a de que ela não era digna de amor. Partiu meu coração vê-la encolher para dentro de si, tímida, assustada, diminuindo-se em uma postura que buscava invisibilidade. Joelhos recolhidos, ombros curvados, dedos enfiados nas mangas do suéter. Ela havia se dobrado como um mapa e acreditava que não tinha direito de se desdobrar. O ferro no meu peito, uma raiva que subia quente, primitiva, era igualado por uma ternura feroz. Ajoelhei, acolhi-a nos meus braços e senti o enrijecimento inicial de uma criança que não espera conforto. Ela resistiu por um fôlego, como se a gentileza fosse um truque. Depois desabou contra mim, agarrando minha camisa com mãos trêmulas, como se pudesse evitar que eu também desaparecesse. Você não foi abandonada, eu sussurrei para ela. Você não é indesejada. Você é minha. Essas palavras soaram frágeis e perfeitas ao mesmo tempo. Seus soluços se estilhaçaram e depois se suavizaram. Ela inspirou mais fundo. O sobressalto em seu peito diminuiu. As mãozinhas que estavam agarradas ao meu tecido se abriram e, relaxando, como se o entendimento estivesse lentamente alcançando o calor de seus músculos. Eu a segurei até que o tremor passasse e ela pudesse respirar como alguém que finalmente encontra terra firme após uma longa travessia. Mesmo naquele pequeno santuário, o mundo invadiu. A voz de Laura permaneceu uma mancha operística e lustrosa de falsa decência. Não faça uma cena, ela disse quando percebeu, e depois, cruelmente. Daniel precisa da bolsa. Ela nem é sua filha de verdade. Minha mãe, levando a mão à boca como se palavras fossem odores, acrescentou. Júlia, você ama demais essa menina. Não pode fingir que sangue não importa. Aquelas palavras, seu veneno, me fizeram entender que aquilo não era descuido, nem impulso. Eles tinham um plano e haviam amarrado suas consciências ao que quer que precisassem para justificá-lo. Quando Laura disse, quase de forma casual, talvez você se agarre a ela porque não pode ter um filho seu, a frase tornou-se ao mesmo tempo acusação e arma. Ela foi feita para ferir, e feriu, profunda e publicamente. Eu segurei Isabel como um escudo e disse devagar e firme. Se sangue é desculpa para a crueldade, então eu não o quero. A frase soou como uma pequena conclusão definitiva. Saí da casa com a criança que era meu coração apertada contra mim. Ela enterrou o rosto no meu ombro por muito tempo, pequena e trêmula. E talvez pela primeira vez em sua vida permitiu ser cuidada sem tentar responder às perguntas afiadas em sua própria cabeça. Nós quase não dormimos naquela noite. A sala de estar virou uma espécie de quartel-general improvisado de reparo. Café já frio na garrafa, um único abajur aceso, pedaços de papel, post-its espalhados. Começamos tudo de novo do zero. Talvez esteja na lixeira, sugeri, ajoelhada ao lado dela. Minha voz estava brilhante demais como a de uma professora de jardim de infância tentando distrair uma criança de um ferimento aberto. Isabel clicou. Lixeira. Vazia. Seu lábio tremeu. Por que ela esvaziaria a lixeira? Quem esvazia a lixeira? Aparentemente sua tia, murmurei. Humor seco. Meu único mecanismo de sobrevivência. Ela fez um som engasgado. Meio soluço, meio riso, como se seu último nervo tivesse se partido ao meio. Certo, tentei de novo. Ok, vamos pensar. Talvez esteja salvo em algum lugar. Isabel piscou para mim, os olhos grandes e apavorados. Onde?
Eu não fazia ideia, mas mães não têm permissão para dizer não sei durante uma crise. Talvez no seu e-mail, eu disse. Você chegou a enviar algo para sua professora? Isabel abriu o e-mail, rolou a tela. Por um momento, prendi a respiração com tanta força que achei que fosse explodir. Então, Isabel sussurrou. Mãe, olha, um anexo. Um arquivo antigo, incompleto, mas real. A versão de janeiro. Não a final, nem perto, mas algo. Os ombros de Isabel afundaram com alívio e horror ao mesmo tempo. É tudo o que temos, ela disse baixinho. E de algum modo, isso era ainda pior. Sentei no chão ao lado dela. Vamos reconstruir. Ela balançou a cabeça. Mãe, é demais. Levou meses. Coloquei minha mão sobre a dela. Então faremos meses em uma noite. Ela me olhou. A pequena inclinação exausta do queixo quase me destruiu, mas ela sentiu. Abrimos o arquivo antigo e o trabalho de verdade começou. A primeira hora foi basicamente só lágrimas. As dela. As minhas. Difícil dizer de quem eram. Ela rolava a página para baixo e engasgava. Eu escrevi uma sessão inteira aqui, não consigo lembrar. E depois desmoronava. Ou, aqui tinham gráficos. Eu tinha diagramas, antes de esconder o rosto nas mãos. Cada vez que ela chorava, algo dentro de mim se quebrava. E cada vez que algo quebrava, outra coisa endurecia. Laura não havia apenas apagado arquivos. Ela tinha apagado pedaços da confiança da minha filha, um clique por vez. Por volta da meia-noite, tínhamos reconstruído cerca de um quarto do projeto. Parecia um esqueleto, reconhecível, mas triste e vazio. Isabel olhou para as partes em branco como se fossem cenas de crime. Eu odeio isso, ela disse baixinho. Não está bom. Não é o mesmo. Não, eu disse, não é. Ela piscou para mim como se não esperasse honestidade. Mas ainda é seu, acrescentei. E nós vamos enviar alguma coisa. Não vamos deixar que tirem isso também. Ela passou o braço no nariz. E se não for suficiente? Vai ser suficiente para provar que você apareceu, eu disse. E às vezes isso é metade da guerra. Ela bufou. Isso não é reconfortante. Ótimo, respondi. Não era para ser reconfortante, era para ser verdade. Ela realmente riu, um risinho minúsculo e exausto. Depois voltou a digitar. Por volta das 2 da manhã, ela bateu numa parede. Os dedos dela congelaram sobre o teclado. Mãe, ela sussurrou. Eu não lembro da última parte. O final inteiro. Sumiu. Sua voz parecia vidro trincando. Afastei o laptop com cuidado. Deixa eu tentar. Digitei até meus olhos arderem de forma desajeitada, como um guaxinim tentando escrever uma tese. Ela apoiou a cabeça no meu ombro, lendo em silêncio, as sobrancelhas apertadas de dor. Não é o que eu escrevi, ela murmurou. Eu sei, respondi, mas vamos consertar. Ela não acreditou. Eu mal acreditava em mim mesma. Às 4 da manhã, ela estava caída de lado sobre mim, as bochechas pegajosas de lágrimas secas. As mãozinhas dela repousavam no teclado como se estivessem cansadas demais para tentar de novo. Eu continuei digitando e apagando e digitando mais. Em algum momento, perto das 6 da manhã, Isabel adormeceu, encolhida contra meu quadril. Eu não ousei me mover. Às 7h52, ela acordou apenas o suficiente para apertar enviar. Depois sussurrou. Eu nem quero saber o resultado. As 2 semanas seguintes foram longas, silenciosas e cheias daquele tipo de tensão que se sente em salas de espera. Até meu marido se movia com mais cuidado, como se o ar ao redor de Isabel pudesse quebrar se tocado errado. Mas o silêncio era pior que o choro, pior que a raiva. Era o silêncio de uma criança que perdeu algo que construiu com o coração inteiro. E eu também estava esperando algo. O momento em que meus pais, ou Laura, mostrariam um lampejo de remorso, uma rachadura, um sinal de culpa.
Nada. Eles não ligaram. Não mandaram mensagem. Não perguntaram por Isabel. Seguiram em frente como se tivessem apenas esvaziado uma gaveta velha, como se nada significativo tivesse acontecido. E aquele silêncio era por si só uma resposta. Algo estava errado. Algo não batia. Algo não fechava a conta. Mas eu empurrei o pensa. Durante 2 semanas vivemos em uma ansiedade que jamais esquecerei. Aquela pausa fina e angustiante entre a esperança e o resultado. Então, a lista apareceu no site da escola e meu estômago despencou como em uma queda. O nome de Isabel não estava lá. O de Daniel estava, em destaque, na primeira linha. O problema, se é que foi um problema e não um ato deliberado, revelou-se num instante. O projeto que Daniel apresentou era o de Isabel, carregado de uma criança para outra, entregue sob um nome diferente. Ela tinha a pequenez de alguém traído. A traição é um tipo especializado de luto. Não ruge de uma vez só. Organiza-se em pequenos padrões amargos que fazem uma pessoa se encolher dentro de si mesma. A primeira reação de Isabel foi um sussurro. Eles roubaram? Depois, um pouco mais tarde. Talvez eu nunca devesse esperar nada. Lembro-me do silêncio pálido que ela carregava, um tipo de medo que ela havia internalizado como verdade. A ideia de que ela estava sempre fazendo um teste para merecer amor. Fomos à apresentação mesmo assim. Laura sussurrou na porta. Só não faça uma cena. Como se modéstia fosse o problema e o roubo uma trivialidade. Passei por ela sem responder. No palco, Daniel tropeçou. Ele parecia desconfortável como uma criança em sapatos 2 números maiores. Não conseguia explicar os modelos, a lógica dos dados ou a narrativa que seus slides afirmavam. Os jurados inclinaram-se para a frente confusos. Então, da plateia, ergueu-se uma voz. Fina, incerta, um soprano infantil transformado na clareza de uma menina. Isabel se levantou. Por quase 1 segundo, ela pareceu tremer. Depois, a dignidade chegou como água fria. Ela falou. A narrativa que apresentou, métodos, hipóteses, ressalvas, era precisa e vivida. Explicou as decisões de modelagem que havia tomado, a maneira como escolher as variáveis, por que usar determinadas perguntas no questionário. Cada vez que os jurados perguntavam algo técnico, seus olhos brilhavam. A sala se contraiu na direção da explicação dela como um fôlego suspenso em atenção fascinada. As pessoas nem sempre esperam que uma criança habite esse tipo de conhecimento, e sua profundidade as chocou até reconhecerem quem realmente dominava o material. Nos bastidores, a violência suave das negações deles não conseguiu se sustentar. Apresentei rascunhos, arquivos em ordem cronológica, registros de data e hora, trocas de e-mails, provas em papel e digitais que carregavam o traço lento e paciente de meses de trabalho. Laura piscou, tentou distorcer palavras. Ela está inventando isso, disse, com uma voz moldada por incredulidade ensaiada. Mas Daniel, pressionado no canto da própria consciência, desmoronou. A mamãe mandou eu entregar, soluçou com uma voz terrível, esfolada por dentro. Ela disse que a Isabel não merece tudo isso porque não é família de verdade. Ela me disse para pegar. O silêncio súbito e total daquela revelação caiu com a força de um veredito. Os jurados agiram com uma indignação firme e precisa. Daniel foi desclassificado, regras invocadas e relatórios formais registrados, porque a escola não podia tolerar fraude. Alguém chamou as autoridades competentes sobre a coerção. A escola documentou todo o ocorrido. E, no fim, o prêmio foi devolvido com cuidado à sua verdadeira dona. Isabel, chorando, exausta e luminosa,
recebeu a notícia e deixou o alívio inundá-la como chuva morna. Suas lágrimas trançaram tristeza com o primeiro gosto verdadeiro de vindicação. Não a vingativa, mas a que é justa e se instala fundo nos ossos. Naquela noite enviei uma mensagem que parecia cortar uma corda. Se vocês não podem aceitar Isabel como minha filha, vocês não são minha família. Vou protegê-la com tudo o que sou. Não houve resposta. Eles se recolheram ao silêncio, a escolha deles de manter a distância entre nós. Nos meses seguintes, o corpo de Isabel mudou de maneiras pequenas e honestas. Ela ria com um tom mais estável, seus ombros relaxaram. Ela entrou para um clube de crianças que compartilhavam o mesmo tipo de curiosidade obsessiva que ela. Ela aprendeu que dons não dependem de origem. São atenção, esforço e alegria. Ela pertencia, não pelo sangue, mas pelo simples fato de ter o direito de ser amada. Quando olho para trás, para aquela época, vejo uma menina pequena que aprendeu a arquitetura da traição e depois a estrutura alta e teimosa do cuidado. Vejo uma irmã que escolheu o privilégio em vez da bondade, e uma mãe que finalmente se desvinculou de parentes que confundiam linhagem com permissão. E vejo minha filha, Isabel, que depois de ver sua vida ser apagada e ameaçada, encontrou sua voz, e depois aprendeu que proteção e amor podem existir separados da genética. Família não é sangue. Família é a clareza de enxergar uma injustiça e a coragem de corrigi-la. É a paciência para reconstruir o que foi quebrado. É a escolha de Júlia. Erguer uma criança, ensinar-lhe que valor é algo que ela já possui, e ficar de pé numa porta e dizer finalmente: você pertence aqui,